Que deu um bug aqui e agora tá aberto. Opa! Bem-vindo, meu amigo. Só você clicar em aceitar aí, tá? Boa noite, senhor Duarte. Está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. O seu áudio tá um pouquinho baixo. Fala de novo. Eu estou te ouvindo. Ah, agora tá bom, agora tá bom. Para você abrir a sua tela, você só precisa clicar no meio dela, na sua foto, aí vai aparecer o íconezinho de uma câmera. Clica na câmera e clica embaixo em salvar. Ah, entendi. É só isso que você precisa fazer. Eu só tô tentando ver como. Ah, olha o homem aí, se não é a Bela. Tô brincando. A bela fisionomia apareceu aqui. Apareceu. Eu tô só vendo aqui como é que eu consigo ajeitar só o meu rosto e o seu, porque eu não. Eu tinha hábito de fazer live com várias pessoas, né? E aí acabando que eu nunca nem me toquei em mexer com isso aqui. Mas como é que tá, cara, a sua disponibilidade para hoje? Muito obrigado em aceitar participar. Sempre uma honra. Rapaz, a honra é minha, né? Na verdade, você sabe que esse assunto para mim é um sacerdócio, né? Com certeza, com certeza. É sempre bom poder estar contribuindo com o trabalho dos colegas aí. Eu não vou conseguir mexer com isso aqui tão cedo. Sai daí, meu! Sai daí! Aí, É. acho que a gente vai ter que deixar assim por hora, porque Tem problema não. Tá ótimo. eu, eu realmente desconheço como se muda esse negócio aqui. Ah, Para mim tá ótimo. tá ótimo. Ah, para mim, sim. Eu tô te ouvindo, isso é o principal. Eu vou ter que ir fuçando nisso aqui para talvez uma possível futura live eu poder mexer melhor. Eu fiz uma divulgação dessa live hoje em no chamado. Como é que é o nome do negócio? Nossa, minha mente tá ruim, hoje eu tive um dia difícil. Enfim, é tipo um programa que você anuncia a live bem antes, entendeu? Sim, Pro sim. pessoal ir chegando e já chegando. Aí eu fiz isso e aí vamos ver, né, como é que vai estar a divulgação, porque o TikTok, ele é meio volúvel. Um dia você abre a live e em um minuto 40 pessoas passaram pela sua live. Outro dia você abre a live e você passa 50 minutos em live e 10 pessoas e 90 pessoas passaram. É complicado. Ah, o importante isso aí cara, esses algoritmos eles são difíceis de entender, né? Sim. Mas vamos lá, eu desisti de mexer nesse negócio aqui. Ah, para Vamos mim, lá. Eu fiz aqui. Eu não tenho interesse de fazer dessa live um debate, porque as minhas críticas pessoais à sua visão de poliginia ou alguma coisa assim não vem de uma discordância de que a Bíblia legaliza um homem ter mais de uma esposa. São coisas assim mais que. Inclusive, eu vou falar sobre isso com você para ver qual a sua opinião, qual o seu posicionamento, mas eu acho que você já tem uma ideia formada sobre todas as coisas que eu vou apresentar aqui para você. Então, vai ser só mais um tira-teima mesmo. Mas eu tenho interesse em fazer dessa live uma live expositiva sobre os temas que você tem hábito de falar. E aí depois eu vou fazer uns recortes dela para poder ir divulgando, porque aqui no TikTok não espere que você vá, a menos que você já tenha um público formado, não espere que você vá ter uma quantidade fixa de pessoas na sua live. Então aqui por exemplo, na memória que pode ter 3 pessoas, pode ter 10, pode não ter nenhuma, entendeu? Então a menos que você tenha um público ali fiel, coisa que eu não tenho, porque eu não tenho o hábito de postar conteúdo nessa conta, é interessante a gente fazer esses cortes.
Uhum. Mas eu elenquei algumas temáticas aqui. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é quando que você começou a questionar a institucionalidade do cristianismo e, e de onde veio a raiz dessa crítica? Se você começou a observar algum tipo de hipocrisia no meio cristão institucional, se você começou a ver se aquilo que era pregado não fazia sentido com aquilo que estava escrito, de onde veio a raiz da sua crítica e do seu desafeto com desafeto, por assim dizer, né? Com o Uhum. cristianismo institucional, assim. Certo. Isso em relação geral ainda, sem estar especificamente ligado à questão da poliginia, né? Geral, Tá. geral. Bom, Guilherme, veio basicamente, a resposta mais objetiva que eu posso te dar veio basicamente do estudo. Porque ainda na minha adolescência, meu pai é um pastor e um teólogo entusiasta. A minha mãe é uma teóloga de formação acadêmica, inclusive, formação batista. Então eu sempre tive muito acesso a livros na biblioteca do meu pai. Meu pai sempre gostou muito de livros. Isso, inclusive, foi um valor que ele me inspirou muito. Hoje eu sou muito apreciador de livros, porque eu penso que os livros eles concentram algum conteúdo, algum conhecimento que vai nos ser fornecido. Então, desde adolescente, o meu pai nunca me vedou acesso à biblioteca dele. Sempre. E ele tinha livros de diversas confissões de fé cristãs. Meu pai, embora tenha uma formação mais pentecostal, e a minha mãe tinha uma formação um pouco mais tradicional, então a gente tinha diversos livros na biblioteca. Agora, predominantemente eram livros reformados. Então, livros de teólogos calvinistas, teólogos presbiterianos, teólogos luteranos, porque os teólogos pentecostais eles nunca tiveram muito uma tradição teológica muito forte, né? O pentecostalismo ele é muito mais pautado em emoção, em sentimento, do que numa tradição teológica mais consistente. Então, eu comecei a estudar desde adolescente e percebia pelos próprios escritos que eu ia, enfim, analisando das diversas correntes, das diversas tradições. Sempre gostei muito de estudar patrística também, então a patrística sempre foi um assunto que me interessou muito, história da igreja. E paralelamente a isso, eu comecei muito cedo também, até por um chamado quase inevitável da teologia, eu comecei a estudar filosofia. Então, quando você começa a estudar filosofia e teologia, e aí eu comecei a estudar filosofia de forma entusiasta, então eu já fui logo para os filósofos mais contemporâneos. Um dos primeiros filósofos que eu comecei a estudar foi Nietzsche. Quem conhece a obra dele sabe que ele é um crítico mordaz do cristianismo. Então, no primeiro momento, aquela obra dele, eu acho que o primeiro livro dele que eu li foi Para Além do Bem e do Mal, depois eu li O Anticristo, depois eu li Genealogia da Moral e mais alguns. Né? O fato é que aquilo teve um impacto muito grande na minha vida, porque eu acho que quando eu li Para Além do Bem e do Mal, eu devia estar com uns 18 para 19 anos. Então eu comecei a questionar muita coisa. Eu falei, bom, essa crítica aqui que está sendo feita ao cristianismo é de alguém que era cristão, inclusive né, o Nietzsche ele foi para o seminário, ele foi um teólogo. Então quando eu vi aquela crítica, eu falei, bom, eu preciso me armar de argumentos para tentar compreender isso que ele está falando. E quando você é novo, cara, você tem uma capacidade melhor de receber diversas correntes de ensino, enfim, mesmo que elas às vezes sejam conflitantes entre si. Então eu tentava conciliar aquilo que o Nietzsche falava com a minha fé e com aquilo que eu lia dos teólogos. Obviamente, isso foi gerando uma certa crítica muito forte ao sistema institucional cristão. Isso aí já muito no início. Porque eu percebi que muita coisa que ele falava era procedente, tinha algumas suas razões de ser. Sim. Só que ao mesmo tempo, eu conseguia de alguma forma, por muita plasticidade do espírito quando você é mais novo, eu conseguia meio que entender as críticas que ele fazia, recebê-las e tentar ajustá-las à minha vida cristã. Né? À época eu era, enfim, cristão, recentemente eu fiz Techuvá, voltei para o judaísmo nazareno, o judaísmo messiânico, mas isso é uma coisa que a gente pode falar depois se você tiver interesse. Mas então, como eu era cristão, eu tentava juntar as duas coisas. Eu não queria simplesmente, então vou. O problema, né, de muita gente emocionada que começa a estudar filosofia muito cedo é que a pessoa acha que tudo que eles falam é verdade absoluta e aí você despreza a sua tradição como se ela não tivesse valor nenhum. Ora, uma tradição que tem, sei lá,
pelo menos aí uns 5, né, 5, pelo menos uns 15 séculos, né, de cristianismo mais consolidado, ela também não pode ser totalmente desprezível. Então, quando eu juntei as duas coisas, isso naturalmente gerou um espírito crítico dentro da minha perspectiva. Então, eu passei a questionar muita coisa que eu via no cristianismo institucionalizado. O anticristo, sem dúvida alguma, foi um divisor de águas em relação até certos valores que eram defendidos dentro das igrejas, né? Porque a crítica nietzschiana, ela é diferenciada. Ele não critica só a instituição, porque muitos filósofos, eles criticavam a instituição cristã. O Nietzsche, ele critica o próprio cristianismo. Então, quando eu juntei essas coisas e o meu desejo honesto e fiel de servir a Deus, eu me tornei um cristão muito crítico. Então foi logo ali no início da minha adolescência que eu comecei a perceber problemas muito graves na institucionalização, e aí como eu já tinha algum know-how de história da igreja, eu sabia identificar mais ou menos quando é que aqueles problemas foram ingressando na história do desenvolvimento do cristianismo. Né? A questão lá do Constantino foi uma questão muito óbvia de institucionalização errada do cristianismo. Então a maioria das pessoas que não conhecem a história da igreja acham que aquilo foi muito positivo. Eu já consegui enxergar aquilo como algo negativo. Então, foi simplesmente uma consequência do estudo. O meu questionamento pelo cristianismo, né, do cristianismo, não veio por revolta, não veio por indignação contra a igreja, contra alguma coisa que aconteceu comigo, contra alguma frustração que eu sofri lá dentro. Não, foi simplesmente um desenvolvimento crítico lógico de alguém que resolveu estudar e não simplesmente aceitar aquilo que tinha sido transmitido até então, né? Mas, como eu disse, sempre fazendo isso de forma muito respeitosa, até por conta do carinho que eu tenho pelos meus pais até hoje, né? Eu não queria que eles se escandalizassem comigo. Mas eu questionava, eu conversava muito com meu pai, conversava muito com minha mãe, e isso aí foi só evoluindo à medida que eu estudava, né? Sim, sim. E isso é um amadurecimento muito grande não só da própria mentalidade do indivíduo, mas eu acredito que da própria fé do indivíduo. Porque quando o indivíduo ele muda, se transforma por causa de alguma revolta, de alguma coisa assim, o posicionamento dele sempre tende a ser imaturo, sempre tende a ser revoltado. Agora, quando a pessoa ela se modifica a partir de uma análise e crítica, uma análise crítica e fundamentada da realidade, ela tende a desenvolver uma análise muito mais madura e adequada sobre as circunstâncias do que aquela pessoa que modificou por causa de uma revolta, ou porque foi escandalizado, né? Ou assim. É, mas você falou aí da genealogia da moral. Cara, eu acho que quem lê o Anticristo e a genealogia da moral e não para pra poder refletir um pouquinho sobre as coisas, acho que já não reflete mais nada sobre a vida. Mas assim, qual foi aquele estopim, por exemplo, aquela faísca que faltava no barril de pólvora para você romper de vez com o cristianismo institucional? Foi a poligamia ou não teve foi uma crítica no contexto geral? Olha, a poliginia na minha vida ela entrou muito cedo, muito cedo. Uhum. Eu diria que até E ela antes. também veio desse estudo que você fazia? Ou ela Não, era uma coisa. não. A Não. poliginia, na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Isso aí é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas quando eu converso, então não é segredo para ninguém. Desde criança, eu me lembro tendo pensamentos e cogitações poligínicas. E aí é uma questão muito ampla, né? Se a gente for discutir mais a fundo, isso aí é uma questão ligada à sua família, depende da corrente psicanalítica que você vai adotar, ou então você está tentando, isso eram projeções dos seus ancestrais, enfim, isso aí é uma discussão Ah, longa. meu amigo. Eu Pra... trato isso como uma coisa instintiva. Pois é, Eu, quando era adolescente, eu tinha no mínimo umas 5 paixões. Na minha sala, se fosse pegar a pois escola é, inteira. pois é. Mas veja, no meu caso, desde eu lembro, cara, com sei lá, talvez 4 ou 5 anos, eu tinha sonhos nos quais eu vivia com mais de uma mulher, né? Nos quais eu vivia numa casa, era uma coisa meio infantilizada, mas que eu tinha ali duas mulheres às vezes comigo, de uma forma muito infantil, porque ainda não tinha nem essa construção propriamente dita de marido e mulher, mas de alguma forma eu me sentia relacionando-me com aquelas mulheres de alguma forma. Então, isso foi desde a infância. Eu tinha esses questionamentos, e isso foi se estendendo ao longo de toda a minha pré-adolescência. Durante a adolescência, eu reprimi bastante esses pensamentos, porque eles não estavam nem um pouco sincronizados com o contexto religioso no qual eu estava inserido, né, um contexto cristão. Então, durante a adolescência, eu reprimi. Só que já no início da minha juventude, por volta dos 18 para 19 anos, eu escrevi o meu primeiro romance. E ele já é um romance
que deixa muito claro de uma forma latente, assim, não, claro de forma latente é um pouco contraditório, mas ele deixa claro, ainda que latente, pronto, assim ficou melhor, que já existia um pensamento poligínico que foi reprimido durante muito tempo e estava voltando com força. Então, esse primeiro romance, eu até pretendo publicá-lo em breve no e-book, e quem lê vai entender nitidamente que ali já está se desenvolvendo novamente um dilema poligínico. Mas então, isso foi antes de eu começar a ter esses questionamentos em relação, mais profundamente em relação ao cristianismo. Porque, como eu falei, né, por volta dos 18 para 19 anos, eu já tinha lido Schopenhauer, já tinha lido Nietzsche, já tinha lido Bakunin. Então, eu já tinha uma certa formação filosófica, tinha acabado de escrever esse romance. Então, eu poderia dizer que as duas coisas foram começando a caminhar juntas. Em relação ao rompimento definitivo com o cristianismo, foi um somatório de fatores. Eu já estava realmente muito De saco cheio. cansado. Muito cansado, muito. Porque a verdade é, cara, por volta dos meus 17 para 18 anos, eu comecei a lecionar nas igrejas por onde eu passava. Meu pai sempre foi muito envolvido com a questão de ensino na igreja. Então, quem conhece a Assembleia de Deus sabe que uma das instituições mais tradicionais da Assembleia de Deus é a Escola Bíblica Dominical, que é onde as pessoas vão para, enfim, estudar a Bíblia, tem aquelas lições, etc. E o meu pai, desde cedo, me colocou para lecionar na escola bíblica. Então, isso, desde cedo, eu comecei a ter vários problemas. Porque como eu tinha uma formação teológica reformada, principalmente calvinista, imagina você numa Assembleia de Deus lecionando, né, com convicções calvinistas. Então eu comecei a ter muito problema. Então, para ser bem honesto, eu comecei a questionar muita coisa do cristianismo, do ponto de vista doutrinário, inclusive, muito cedo também. A doutrina da Trindade, a questão da institucionalidade, a questão de tem que ter um templo, porque ali é a igreja. Enfim, e logo na sequência veio também a questão da poliginia, eu não vou negar. Então, tudo isso, por uns 10 anos da minha vida, eu fui tendo muito embate. Eu era uma pessoa não muito quista pelas pessoas mais conservadoras da igreja. Então, quando eu fiz 23 anos, os meus pais mudaram para uma igreja muito grande lá em Brasília, que foi até onde eu conheci a minha primeira esposa. Então, era uma igreja muito grande, e como meu pai já tinha uma certa influência, ele foi chamado para trabalhar no departamento de ensino, me colocou para dar aula. Então, ali naquela igreja, eu era muito mal visto, como alguém que ensinava doutrinas contrárias à igreja. Então, tudo isso foi me cansando. Mas o meu objetivo qual era? Abrir o máximo possível os olhos das pessoas que eu via ali dentro, porque elas realmente eram muito presas a dogmas, a tradições, muitas vezes criadas sem nenhum fundamento bíblico, nem fundamento na tradição da igreja cristã tinha. Então, foi somando tudo isso, uma série de questões aí envolvendo, né, envolvimento político de forma equivocada das instituições religiosas, desvios de dinheiro, não só na congregação né, na igreja que eu frequentava, mas de uma forma geral. Então tudo isso foi me levando a um desgaste, porque ao mesmo tempo que eu tentava ajudar, eu era muito criticado. Né? Aí nessa época, sim, por volta dos 28, eu já estava até casado com a minha primeira esposa, então eu era sempre muito criticado, muito mal interpretado. Mas, assim, graças a toda a influência que eu tive e a criação dos meus pais, eu não tinha raiva disso. Eu compreendia que era a religião, cara. Sempre que você trata de assuntos religiosos, você vai tocar naquilo que há de mais íntimo e caro para as pessoas. E quando você vai contradizer o que elas acreditam intimamente que elas receberam, é natural que elas te vejam como um inimigo no primeiro momento. E infelizmente a maioria não consegue jamais entender que muitas vezes sua intenção é boa. Enfim, eu sei que por volta dos 30 anos foi quando eu realmente falei para os meus pais, falei, olha, infelizmente eu não vou mais congregar do ponto de vista institucional. Não vou mais fazer parte de uma instituição porque eu não preciso disso para servir ao Eterno. Eu já estava com a minha esposa mesmo, eu falei, minha filha, a gente vai sair, nós vamos agora continuar servindo a Deus, continuar vivenciando o Evangelho, mas agora sem fazer parte de nenhuma instituição. E aí foi quando eu saí, mas até então eu ainda não tinha rompido definitivamente com o cristianismo. Eu sempre tive críticas a essa época, né? Outras críticas já tinham se juntado a doutrinas básicas do cristianismo, mas eu não tinha rompido com o cristianismo em si, mas com a instituição, sim. Foi por volta dos 30 anos. E aí teria sido então esse estopim, né? Que foi esse conjunto de coisas, né? A incompreensão. Eu já estava me tornando uma pessoa que era muito mais nociva para a minha congregação do que alguém que estava trazendo benefício, porque, cara, era uma falação, gente levando meu nome para o ministério o tempo todo, rodinhas, etc. Eu falei, cara, eu já não estou fazendo bem para esse pessoal, né? Então, acho que cumpri meu papel institucional. 30 anos, pronto. E foi quando eu saí.
Sim. É, agora, sobre a poliginia em específico, qual foi as maiores críticas que você recebeu de pessoas que frequentam? Porque assim, eu sempre falo que a Bíblia, por ser provavelmente o livro mais conhecido do mundo, e aquele livro de cabeceira do brasileiro, onde até mesmo quem não é cristão, ou mesmo quem é cristão e não faz nem é cristão, né? Não faz questão ali de seguir a finca os ensinamentos de Cristo, se sente no direito de dar aquele palpite, aquela opinião, que é a Bíblia, cara, é aquele livro que todo mundo já falou, já ouviu falar, então todo mundo se sente no direito de opinar em alguma coisa, né? Mesmo aquela pessoa que não tem conhecimento, enfim, a pessoa, enfim. E nesse período que você se colocou como uma pessoa que definitivamente não se enquadrava dentro do nosso padrão de casamento monogâmico, uma pessoa que não acreditava nisso, nessas coisas. Qual foi a primeira, as principais críticas que você recebeu? Que você era um cara que era movido por luxúrias, por exemplo, e estava tentando trazer isso para normalizar isso teologicamente. Qual foram as principais críticas nesse sentido? Pois é, isso é um assunto interessante porque, assim, quando você fala de poliginia, você tem que entender que você está tocando num costume ou num princípio cultural ou em um valor civilizacional que ele não diz respeito exclusivamente ao aspecto religioso. Isso é um primeiro ponto. Sim. Então, existem, sim, relações com o aspecto religioso, mas também existem relações com o aspecto sociológico, com o aspecto jurídico, com o aspecto moral. E essa questão da poliginia na minha vida, quando ela realmente, né, quando eu escrevi esse primeiro romance e comecei a falar mais abertamente sobre essas questões, então isso gerava críticas em diversas áreas. Não, Ah, até de sim, pessoas sim, não sim. religiosas, entendeu? No Sim, âmbito sim, sim. religioso, sim, a principal acusação, o principal argumento era, obviamente, primeiro, a Bíblia proíbe. Né? Aquelas pessoas que fazem a hermenêutica ocidental das escrituras, que querem colocar o ordenamento jurídico greco-romano ou brasileiro atual dentro das escrituras. Então, um argumento muito comum era esse. A Bíblia não permite, a Bíblia permitiu. Enfim, são argumentos teológicos que a gente até pode falar de alguns deles se você tiver A gente interesse vai falar depois. agora. Então era isso. Sim, também tinha aquelas pessoas que viam isso como quase que um corolário, né? Ah, isso é lascívia, isso é um desejo luxurioso, isso é uma espécie de carnalidade. No âmbito religioso, as coisas giravam mais ou menos em torno disso. No âmbito jurídico, desde sempre o principal argumento é a lei proíbe, ponto final. Então, aí tinha na questão no âmbito sociológico, né, que sempre argumentam, mas a poliginia, as sociedades poligínicas, elas são violentas, e etc, etc. Então, a depender de onde eu estava, as críticas variavam, mas no âmbito religioso era basicamente isso. As escrituras, né, o cristianismo revogou a poliginia, e de que aquilo era carnalidade, era um desejo carnal, enfim, basicamente girava em torno disso, né? Sim, sim, eu imagino. É porque, tipo, você vê até pessoas que são abertamente do mundo, igual, por exemplo, teve vários casais, trisais aí que vieram à mídia, pessoas que eram do mundo e que estavam sendo criticadas por outras pessoas do mundo, entendeu? Nas redes sociais, nossa, que sem vergonhice. Então, tipo, tudo aquilo que foge da normalidade vai receber tanto, vai chamar atenção e vai receber muitas críticas, mas também vai receber muitos elogios. Mas aquilo que realmente foge da normalidade está aberto a receber muito mais críticas daquelas pessoas, que muitas vezes críticas muitas vezes hipócritas, né? Porque a maioria das pessoas hoje em dia faz sexo antes do casamento, muitas vezes tem um, dois, três, quatro, cinco contatinhos, entendeu? Às vezes tá namorando, mas ainda não largou aquela amizade de quando tava solteiro. Então é uma crítica que, do ponto de vista moral ou qualquer coisa, e principalmente sociológico, que hoje em dia a gente está aberto a aceitar tanta coisa, né? Homossexualidade, Exatamente, muitas coisas. exatamente, É uma crítica que já não se faz mais sentido, entendeu? Na minha opinião, essa crítica exatamente. quase que conservadora, não vou nem dizer conservadora, né? Eu vou dizer uma crítica assim, enfim, é uma crítica que ela já não faz mais sentido, porque é uma sociedade que ela está aberta a normalizar coisas que raramente ou quase nunca foram bem vistas na nossa sociedade ocidental, mesmo em civilizações pagãs, é,
mas que a sociedade está acostumada a normalizar e, inclusive, a criminalizar quem vai contra, como, por exemplo, o homossexualismo, o lesbianismo, o movimento LGBT como um todo, até mesmo nos dias de hoje, se você faz uma crítica a pessoas que se divorciaram, mesmo dentro do âmbito religioso, você vai receber muitas críticas dizendo não. Igual, por exemplo, eu fiz um post uma vez falando sobre isso, e eu recebo muita crítica de pessoas dizendo não, o que importa é que Deus quer ver a gente feliz. Ah, tá, bacana. Vai nessa. Mas assim, o que me interessa mesmo é dentro do ponto de vista teológico, porque dentro da Uhum. realidade que eu vivi, aqui, esse comentário você vai gostar aqui, ó. Eu fico sem entender. Pegar 10 mulheres em um mês, tudo bem, mas casar com duas mulheres não pode. Exatamente. É É isso. exatamente isso. Porque você falou da hipocrisia, eu sei que então a gente vai se concentrar no âmbito teológico. Ótimo. Mas eu posso apontar a hipocrisia na esfera jurídica, na esfera sociológica e na esfera teológica. Só para citar muito por Na rápido esfera aqui. jurídica, Por na exemplo, a esfera esfera jurídica foi o que jurídica, você falou. Hoje em dia já se aceita diversos tipos de relacionamento que nunca foram aceitos dentro da civilização, mesmo da civilização cristã. Então, hoje em dia, você já tem jurisprudência para um monte de coisa. Então, por até que para é que. amantismo, né? Parece que Para saiu. tudo, tá evoluindo para isso. Tá evoluindo para isso. Então, qual que Então, é o quer dizer, você sentido? pode ter um amante, que é uma Pois coisa que é, foge de tudo pois quanto é é. coisa, E essa é mas uma se você crítica que quiser. já, pois é, já mistura a esfera jurídica com a esfera sociológica. O pessoal critica a monogamia, mas é exatamente o que o colega colocou aí. O cara sai, pega 10 mulheres, não tem problema. Agora, casar com duas, o cara diz que não, eu sou monogâmico, é casado, mas tem amante. Entendeu? Então, assim, a mulher diz que é monogâmica, mas rodou o bairro inteiro. Então, assim, é complicado sociologicamente, você tem uma série de hipocrisias. E do ponto de vista teológico, eu não vou nem dizer hipocrisia, porque talvez eu esteja sendo injusto. Existe também. Mas muitas críticas, elas são muito mais de uma hermenêutica totalmente errada, a meu ver, totalmente Falta de errada. conhecimento, Falta de acredito eu. conhecimento, falta de aprofundamento na tradição judaica, que se perdeu completamente, falta de conhecimento hermenêutico, falta de boa vontade em entender o que o texto está querendo dizer e não fazer com que o texto diga aquilo que eu quero que ele diga. Então, não vou dizer que necessariamente seja hipocrisia, mas também já vi hipocrisia do ponto de vista, né, religioso e teológico também. Sim. E assim, uma crítica que eu já questionei isso quando eu era mais jovem, né? Quando eu era adolescente e tal. E eu sempre ouvi muito, inclusive da minha mãe, que era uma pessoa que sempre frequentou a igreja, frequenta ainda, e sobretudo de outras pessoas que diziam pregadores, era que Deus ele aceitava a poligamia no passado, mas só aceitava, ele não gostava. Ele, inclusive, eu ouvi algumas pessoas dizendo que todo polígamo na Bíblia foi punido severamente. Outras pessoas sofreram consequências diretas, outras indiretas, mas que todo poligâmico na Bíblia se deu mal por conta desse pecado, que Deus nunca aprovou isso e que isso foi taxativamente proibido no Novo Testamento. Aí eu fico pensando, cara, a Bíblia tem mandamento para tanta coisa, que está ali descrito de maneira muito específica, e coisas assim que, primeiro, eu já vi pessoas dizendo assim que, não, porque era cultural na época, porque na época do Velho Testamento era cultural, ué, e a poligamia deixou de ser cultural depois, Pois depois que o é, Novo Testamento foi escrito? pois é. Outras pessoas, não, Deus ele aceitava porque as mulheres eram muito desamparadas naquele tempo, então elas precisavam ser inseridas em uma família, chefiadas por um homem para ter mais. Gente, as mulheres deixaram de ser menos amparadas depois que o Novo Testamento foi escrito. Tem mais de 2000 anos que o Novo Testamento foi escrito. Quando que as mulheres passaram a ser bem amparadas nesses 2000 anos no passado, né? Tipo, a realidade ela não se transformou do dia pra noite, entendeu? Então eu fico pensando, sempre foi pecado você matar, você adulterar, você se prostituir, você qualquer coisa, mas por algum motivo Deus aceitava esse pecado nos tempos passados, entendeu? E aí, tipo, pra mim, isso é uma crítica sem qualquer fundamento. Aí as pessoas pegam aqueles textos, por exemplo, uma só carne.
Deus diz que você tem que se fazer uma só carne com uma mulher. Em momento algum, aliás, a Bíblia está escrito que você tem que fazer uma só carne com uma mulher. Em momento algum, isso está escrito no plural. Em momento algum, quando Deus ele faz referência ao amor dele, aí ele faz referência ao amor dele com a igreja, para a relação do homem com a mulher. Ele, em momento algum, ele dá indício de uma relação polígama aí. Então sempre tem esses argumentos, né? Então, quais foram os principais argumentos teológicos que as pessoas utilizaram para contrapor a sua visão bíblica? Porque o que sempre chegou para mim foi isso, que Deus não aceitava, mas ele tolerava, o que para mim não faz o menor sentido, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, então eu não vejo por que ele mudaria as leis dele nesse sentido. É, que as famílias poligâmicas na Bíblia, polígamas na Bíblia, sempre foram punidas, os homens sempre foram punidos, o que para mim também é um erro, porque se a gente for pegar, por exemplo, o primeiro casal que pecou, nem era um casal polígamo, era um casal monogâmico. Os filhos desse casal que cometeram o primeiro assassinato, Caim contra Abel, vieram de um casal essencialmente monogâmico, né? Perdão, falei polígamo, né? Errei. É, por exemplo, o pai de Sansão, eu acredito que o pai de Sansão era monogâmico. E nem por isso o filho dele deixou de cometer os erros que cometeu, entendeu? Outras pessoas, por exemplo, usam um exemplo de Davi, mas se esquecem que Davi não foi punido por ter mais de uma mulher, até porque Davi tinha um monte de mulheres. Ele foi punido por adulterar, entendeu? E por aí vai. Então, assim, nesses sentidos, quais foram as críticas que você recebeu? Pois é, Guilherme, isso é interessante porque eu vou te falar, cara, são inúmeros os argumentos que geralmente os detratores da poliginia bíblica, né, no âmbito teológico, a gente ficar dentro da Bíblia, eles utilizam. Geralmente eu divido em dois tipos de argumento que eles utilizam: contextuais e argumentos textuais. O que são argumentos contextuais? São aqueles que não estão no texto, mas eles pressupõem pelo texto. Então, por exemplo, esse primeiro argumento que você utilizou, né, que as pessoas falam muito mesmo, é um dos que você mais ouve. Ah, não, Deus tolerou a poligamia. Tá, isso não está em lugar nenhum do texto. Mas eles depreendem que pelo desenvolvimento dos fatos, em algum momento a poliginia foi proibida na cabeça deles, né, dentro do texto. Então, no Velho Testamento, ou na Torá, Deus tolerava. Então, isso é um argumento contextual. E existem os argumentos textuais, que são realmente aqueles textos nas escrituras que supostamente as pessoas utilizariam para refutar a poliginia. Então Se são você diversos. quiser, se você quiser falar sobre esses argumentos textuais, porque os argumentos contextuais, cara, São para muito mim, fracos, na minha opinião. Por assim, exemplo, você mesmo já respondeu um deles, né? Eu vou ficar mais no que você está falando, porque realmente são tantos que não daria pra gente. Assim, eu já fiz vídeos sobre isso, já li livros inteiros só sobre a questão do ponto de vista bíblico. valeu, meu Recente, amigo. Recentemente escrevi um livro teórico que eu vou publicar em breve sobre essa questão da poliginia à luz das escrituras, dentro de um contexto Red Pill, inclusive. Enfim, em breve esse livro vai ser publicado. Então, para ficar nos que você já apresentou, e se você quiser ir trazendo outros, não tem problema. Primeiro, dizer que Deus tolerou, isso é um argumento contextual, é violar a própria santidade do Altíssimo, do Eterno, que é o que você colocou. Ele nunca tolerou o homicídio, nunca tolerou a idolatria, nunca tolerou o furto, nunca tolerou. Rapaz, há versículos na Torá nos quais regula-se o fato de que você não deve tirar uma ave do ninho, uma fêmea, quando ela estiver chocando o ovo. Então veja, desce a esse tipo de detalhe, mas nunca foi dito nada sobre poliginia. Então de onde que as pessoas tiram da cabeça que ele tolerou? Por que ele não tolerou as outras coisas também? Não Cara, faz o eu menor vi. sentido. Hoje eu tava vendo um cara falando sobre isso num artigo. Ele usou, cara, o cara cometeu a pachorra de usar o livro dos Mormons para poder dizer que isso nunca foi aceito aliás, que isso nunca foi aceito por Deus, que isso na verdade era apenas um costume dos homens, entendeu? Pois Aí eu é. fico, Não, mas não é. O Joseph Smith, né, que é o fundador do mormonismo, a fundamentação da poliginia do mormonismo é outra. É outra. Não é, realmente, ela não é bíblica. Agora, eu não vou dizer que a poliginia dos mormons estava errada, ela não estava. Embora ela não tivesse um fundamento necessariamente nas escrituras, é claro que eles respaldavam até certo ponto, dizendo, mas os patriarcas também praticaram, então tudo bem. Agora, nas escrituras você tem fundamento, porque veja, ao mesmo tempo que você não tem nenhum versículo
onde o Eterno proíba a poliginia. Você tem lá em Êxodo 21, já no próprio, logo depois, né, das 10 palavras ou dos 10 mandamentos, você já tem uma das primeiras regulações, é a da poliginia. Em Deuteronômio 22 também. Então, em diversas passagens, você tem uma regulação da poliginia nas escrituras. O que era o levirato? Era a seguinte lei, está lá em Deuteronômio também. Se um irmão morria sem deixar descendentes, o irmão que sobrevivia era obrigado a se casar com a esposa do irmão para deixar descendentes em nome do irmão que morreu. E o texto não faz ressalva nenhuma se o cara já era casado, não interessa. Ele tinha o dever moral de se casar com aquela outra mulher. Ou seja, o próprio texto bíblico, ele não condiciona, não tinha que ser solteiro, porque não é monogamia. Não, você tem que se casar. Mas eu já sou casado. Ótimo, então você vai se casar com a sua cunhada, acabou. Ponto, é isso. Então, as escrituras não apenas não proíbem textualmente, como elas ainda regulam. E o pessoal vem e me diz que não, né? Então, esse argumento, por exemplo, de que ele tolerou é uma falácia. Depois, o Eu não pessoal vou usa... me lembrar agora. Eu não vou me lembrar agora do texto, mas tem aquele texto que fala sobre o bispo, né? E tem aquele outro Isso, texto também Paulo, que fala Paulo. que sobre reis, né? Não multiplicará para si mulheres Isso. e tudo Vamos na mais. ordem. Então, tem esse argumento contextual de que Deus tolerou, falacioso. Aí tem um outro argumento contextual ainda, que você utilizou, que eu também acho interessante, que as pessoas também utilizam muito. Ah, todas as famílias poligínicas tiveram um problema. Eu estou usando a expressão poliginia aqui, porque a poliginia, para que talvez algumas pessoas não entendam, mas poliginia é uma das possibilidades da poligamia, porque poligamia é o gênero. Aí quais são as espécies? Poliginia, que é a do homem com mais de uma esposa, e a poliandria, que é a mulher com mais de um homem, com mais de um marido. Esse a Bíblia abomina, esse modelo, mas ele existe em algumas culturas. Mas enfim, então eles diziam, os patriarcas que praticaram a poliginia, todos tiveram problemas. Foi o que você falou, meu filho, o primeiro casal que trouxe a tragédia para a humanidade foi um casal monogâmico. Não foi um casal poligínico, foi Adão e Eva. Isso que a gente. Vamos partir de uma interpretação literal, né? Não vamos entrar nesse mérito aqui agora, que é muito polêmico. Depois, Isaac e Rebeca também eram um casal monogâmico. E olha a tragédia que aconteceu naquela família. Um irmão quis matar o outro, a esposa foi lá e enganou o marido. O casal tinha preferências entre si, né? Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais, né? Ou Rivka gostava mais de Yaakov, né? Que foi Israel. Então, peraí. Quer dizer que o problema não é a poliginia. O problema são famílias. Toda família vai ter problema. Não é a questão da poliginia. Mesma coisa, Davi, você explicou bem. O problema de Davi não era ter muitas mulheres. O problema de Davi qual que era? Foi o que ele fez com Betseba. Tem uma certa tradição judaica que diz que o problema não foi nem o adultério. Porque quando o homem ia para a guerra, ele era obrigado a deixar a mulher divorciada. Porque se ele morresse na guerra e não achassem o corpo dele, ela nunca mais poderia se casar de novo. Agora, então, era um costume dos soldados, segundo essa tradição, todos eles, quando iam para a guerra, eles davam uma carta de divórcio para a esposa. Mas se Enfim, acontecesse, por exemplo, agora, só um minutinho, se acontecesse, por exemplo, dela voltar e dele voltar, aliás, da guerra, ela tá com outro homem, por não, mas ela exemplo. não podia, ela não Ah, poderia se sim. comprometer. Isso Sim, era no sim, caso entendi. do marido morrer e sumir. Ela estava Entendi. divorciada. Tá, Entendeu? tá. Agora, por que eu não concordo com essa interpretação? Porque o profeta Natan, quando vai reprovar Davi, ele fala que Davi pecou por causa de Entendi. Betseba, ele adulterou. Então, essa interpretação da tradição judaica, para mim, não faz muito sentido. Mas, enfim, então, Davi, o problema foi Batseba. Aí você citou um texto, para a gente ir na ordem, da Torá, que é a questão que diz assim, que o rei não deve multiplicar para si, no futuro, muitas mulheres, para que não haja, então, problema na monarquia. Isso é óbvio, porque se o rei constrói um harém para ele, ele certamente teria problemas. E não só isso. Devido às alianças que ele teria que fazer, ele teria problema. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão, que teve problema por causa do excesso de mulheres com que ele teve que fazer aliança, acabou criando um harém que fugiu do controle dele e as mulheres corromperam o próprio Salomão. Entendi. Agora, a própria Torá fala, quando Davi foi Tá. repreender Natan, Davi fala exatamente o quê? Olha, você não precisaria ter feito o que você fez. Se você tivesse pedido mais mulheres, Deus te daria. O próprio Deus, o próprio profeta está falando em nome de Deus, está falando isso. Então, assim, o problema não é a questão da poliginia. O problema é, como eu falei, os argumentos contextuais, esse aqui é o problema. Agora, pulando lá para o texto que você citou, de Timóteo e Tito, que diz o seguinte, olha, o bispo, segundo, né, a interpretação cristã, Paulo teria dito o seguinte, não, o bispo deve ser marido de uma só mulher. Vamos lá, esse texto ele tem várias questões que tem que ser analisadas. Primeiro,
A gente tem que entender que pela tradição judaico-messiânica ou a tradição judaico-nazarena, Paulo nunca foi apóstolo Paulo. Paulo continuou sendo quem? Rabino Shaul. Shaul, ou Paulo, né, como foi trazido para o cristianismo, ele era um rabino. E quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos sabe que ele nunca deixou de ser um rabino. Porque quando ele está fazendo a defesa dele perante Festo, eu acho que é perante Festo, já no final do livro de Atos, ele diz, eu sou fariseu. Eu sou fariseu. Ele não falou eu fui fariseu. Todas as vezes que Paulo se referia assim, eu sou fariseu. Então, e como fariseu, ele era um rabino, né? Isso é óbvio. Os fariseus eram rabinos. Então, a gente tem que entender o seguinte: primeiro, se Paulo era um rabino e seguia a Torá, isso é uma outra discussão que a gente nem vai entrar aqui agora, porque já envolve outras questões. Mas Shaul seguia a Torá. Ele em momento algum contradisse a Torá. Os cristãos aqui na cabeça deles pegam alguns textos de Gálatas, alguns textos de Romanos e acham que Paulo estava contradizendo a Torá. Então ele nunca contradisse. Em todos os textos, Shaul sempre reforçou a Torá. Ora, se a Torá permitia, e não apenas permitia, regulava a própria poliginia, como é que Paulo depois escreveria um texto indo contra a própria Torá? Então esse é o primeiro contexto que a gente tem que entender. A poliginia só foi proibida no judaísmo 1000 anos depois do Messias, por um rabino europeu já, Gershom ben Judá. Ou seja, não era uma coisa que estava no contexto teológico de Paulo. Então você já pensa por aí. Agora vamos para o texto. Primeiro problema. Eu não vou nem ficar entrando aqui, não, porque o texto... Não, vamos pegar as traduções que a gente tem em português. Você tem diversas traduções para esse texto. Você tem, desde a mais utilizada, né, por alguns que não, deve ser marido de uma só mulher. Ok. Mas você também tem várias traduções que dizem o quê? Deve ser marido de uma mulher. Aí já muda completamente o contexto. E na minha interpretação também, ali estava falando sobre o bispo, né? Um homem comprometido. Não, vamos entrar nesse ponto. Vamos analisar, né? Vamos entrar nesse ponto. Então, marido de uma mulher. E você tem a tradução, nome verdadeiro, que traduziu da seguinte maneira: marido de ao menos uma mulher. Ao menos uma mulher. Faz muito mais sentido dentro do contexto teológico do próprio Paulo, que era judeu, que era um rabino, e a Torá não proibia. Então, veja, ainda que você desconsidere essas questões etimológicas, essas questões de exegese do texto, porque ali provavelmente, sobre o que Shaul estava falando? Que o bispo, de duas uma, ou ele deveria ser marido da primeira mulher dele ainda, ou seja, ele não deveria ser divorciado, ele não poderia ser divorciado, ou ele deveria ser um homem casado, ele não poderia ser solteiro, marido de ao menos uma mulher, ou de uma mulher. Então, muitíssimo, é quase impossível que ele estivesse falando que o bispo tinha que ser monogâmico, porque não fazia parte da história, do contexto teológico de Paulo. E você tem traduções que reforçam, como eu acabei de falar, esse pensamento. Agora, vamos supor que a pessoa quer ignorar tudo isso que eu falei. Não, mas está errado, ele quis falar que tinha que ser monogâmico. Ok, então por que Paulo não falou que todo homem da congregação tinha que ser monogâmico, marido de uma só mulher? Especificamente ele usou o bispo, né? Sim, por que ele usou só o bispo? Novamente, ele perdeu aqui uma ótima oportunidade para dizer o seguinte: olha, todos aqueles que seguem o Mashiach, Yeshua HaMashiach, devem ser maridos de uma só mulher, vocês têm que ter só uma esposa. Por que ele não falou isso? Por que ele falou só para o bispo? Aí os cristãos começam a inventar um monte de argumento. Não, porque ele queria que o bispo fosse exemplo. Ué, mas por que ele não queria que o bispo fosse exemplo, então, quando ele estava falando de mentira, quando ele estava falando de adultério, quando ele estava falando de idolatria, quando ele estava falando de intriga, de porfia, de tantas coisas? Você está entendendo que é o mesmo argumento errado de dizer que Deus tolerou? Por que Paulo, então, não usou esse mesmo momento agora para falar, não, todo aquele que segue Yeshua HaMashiach, né, ele estava escrevendo para os nazarenos, posteriormente, né, os cristãos também, por que ele não falou que todo homem tinha que ser assim? Então, veja, mesmo que você pegue essa interpretação, que para mim é a mais improvável de todas, ele estava dizendo, então, para o líder da igreja, os demais era permitido. Acabou. Aí não tem nem como você argumentar, mesmo que você pegue essa exegese que é errada. Mesmo assim, então você não tem como proibir um simples membro de uma congregação de praticar a poliginia, porque é só o líder que Paulo estaria proibindo. Ou seja, não faz o menor sentido esse argumento. Como eu falei, não é o contexto teológico de Paulo. Então, assim, esse versículo, para mim, ele é muito mal interpretado, entendeu? É porque a pessoa já está tão enviesada com a monogamia que ela quer enxergar a monogamia em absolutamente todos os textos das Escrituras. Sim, 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 sim.
Tem mais algum argumento textual que você tem, que você ouviu muito, tem interesse de Ah, sim, não, citar? é o que eu te falei. Se for falar aqui, tem vários. Por exemplo, a Pode citar aí passar. mais uns dois, Sim, pelo menos. tá. Não, então, por exemplo, você tem lá Mateus 19, que é quando o Messias está falando sobre o divórcio e sobre adultério. E aí ele menciona outro. Já vou colocar dois textos juntos, já que você quer. Aí ele menciona a passagem do Gênesis. Portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Vamos lá. Primeiro, o Messias está falando no contexto sobre divórcio e adultério. Ele não está falando sobre poliginia. O que, inclusive, ele estava falando sobre o pior tipo de poliginia que pode acontecer, que é quando é a chamada monogamia em série. Que é quando o sujeito está com a mulher, ela vai ficando mais velha, ou ele começa a não gostar mais dela por algum motivo, ele vai lá e abandona essa mulher. Aí pega uma mais nova. Aí, não, também não gostei mais. Vai lá e abandona e pega uma mais nova. Era isso que estava acontecendo na época. O que Yeshua estava fazendo era discutindo uma questão que a casa de Hillel e a casa de Shammai, que eram duas casas rabínicas, discutiam se era lícito o homem dispensar a esposa por qualquer motivo ou se ele só podia dispensar em caso de imoralidade sexual. E aí o Messias vai e fala, olha, a não ser em caso de imoralidade sexual, ou seja, ele pega a visão da casa de Shammai, a não ser nesse caso, não é lícito o homem divorciar-se da mulher. Porque se ele fizer isso, ele comete adultério. E aí, quando ele fala do que é o casamento, novamente ele citando o texto de Gênesis, o que, que o texto de Gênesis está querendo dizer? Que o casamento, do ponto de vista das escrituras, é entre macho e fêmea. Por isso que em algumas traduções ele diz literalmente, né? Macho e fêmea os criou. Então, a ideia ali não é que não é um macho e uma fêmea, não, é de que o casamento, do ponto de vista das escrituras, isso não é nem só do ponto de vista das escrituras. Todas as tradições espirituais, as grandes tradições espirituais da humanidade, você pega o Bhagavad Gita, se você pega o Mahabharata, o Ramayana, se você pega os Upanishads, todos eles trabalham com essa questão do masculino e do feminino. Aí alguns, né, você pega a tradição oriental do Yin Yang, é exatamente isso. Você não pode ter, por exemplo, Yin e Yin fazendo um casamento e nem Yang e Yang fazendo um casamento. Então é sobre isso que o Messias está falando. Ele não está falando sobre monogamia. Ele está falando sobre o fato de que, uma vez que um homem tenha se unido a uma mulher, ele não pode dispensar essa mulher a não ser que ela tenha cometido um ato imoral. Né? E aí existe uma controvérsia sobre o que seria isso. Se é prostituição, se é adultério, se é imoralidade sexual, enfim. O fato é que o Messias diz, você não pode dispensar a sua esposa. Agora, ele não está dizendo que você não possa ter outra esposa. Novamente, o Messias, ele veio para falar da Torá, para cumprir a Torá. Como é que ele iria contra a Torá? Ele não está falando sobre isso. Então ali é um outro texto que o pessoal sempre usou muito. Agora, sabe o que é o mais irônico? Eles tentam enxergar a poliginia ali naquele texto. Agora, o Messias é claro ao praticamente proibir o adultério. Só que hoje todos os evangélicos aceitam o adultério. Todos os É, protestantes aceitam o adultério. Olha a contradição. Eles pegam uma coisa que o texto não fala e dizem que o texto está falando. Agora, aquilo que o texto evidentemente fala, aí eles dizem, não, o adultério não tem problema. Então, meu amigo, desculpa, como é que você vai discutir com gente que faz isso? sim, a gente tem igrejas evangélicas onde o pastor é divorciado, Sim, casado com outra sim, mulher, sim. entendeu? Então, tipo, enfim, e esse negócio que você falou de se tornar uma só carne com a sua mulher, ele faz muito sentido com essa questão da própria sexualidade macho e fêmea, né? Porque a Bíblia diz que se você se fará uma só carne com uma mulher, né? Sim, Deixará os seus pais e se fará uma só carne com uma mulher. Em momento algum diz que você precisa ficar restrito àquela mulher, a exatamente. não ser na questão do divórcio, porque você tem que ficar restrito a ela, a menos que ela cometa algum pecado, algum tipo de Sim, imoralidade sexual que venha a dar a carta branca pro divórcio. Mas assim, a menos que isso aconteça, você não precisa ficar restrito àquela mulher. Entretanto, você precisa fazer. Se você for tomar outra mulher como sua esposa, você precisa fazer isso de maneira lícita, obviamente, sim, né? sim. Dentro das leis, tal como você idealmente fez com a primeira. E aí seria nesse contexto que Paulo está escrevendo a Timóteo, seguindo a linha do que o Messias estava falando. Ou seja, se o bispo divorciou-se, entre aspas, da mulher por um motivo ilícito, ele não deveria ser bispo. Então, essa é uma possível interpretação do texto, que ele estava falando, olha, ele tem que ser casado ainda com a primeira esposa, pelo menos. Ele não pode ter se divorciado dela. Porque se ele se divorciou, ele não serve para ser líder da igreja. Porque ele estaria contrariando aquilo que o próprio Messias falou, entendeu? Agora, não tem nada a ver com monogamia, gente. Não tem absolutamente nada a ver com monogamia. Sim, 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 sim. É, sobre essa questão
Tem mais algumas coisas que eu quero falar com você. Estruturalmente, né, no contexto é, daquilo que você interpreta sobre poliginia, sobre essas coisas, qual seria a principal diferença entre a sua interpretação de poliginia e essa poliginia que a gente conhece sociologicamente em civilizações islâmicas, em civilizações mais antigas, mesmo no cristianismo? Qual a sua ideia? Porque você fala muito em amor expansivo, Isso, patriarcado messiânico. isso. Veja bem se eu estou certo. Amor expansivo seria uma amálgama entre o que a gente entende como amor entre homem e mulher, né? Aquele contexto de você amar quase que incondicionalmente sua esposa, dar sua vida por ela, tratar ela, entendeu? Amar ela enquanto vocês estiverem juntos, ainda que isso seja até o fim, 40, 50, 60, enquanto vocês viverem, e aquela poligamia clássica, que você pode ter mais de uma mulher, que você pode, enfim, seria uma amálgama entre essas duas coisas. É exatamente isso, Guilherme. Agora veja, a gente tá juntando a esfera teológica nessa discussão com a sociológica. Não tem problema, as duas dialogam entre si. Quando eu falei no começo que você tem várias frentes para trabalhar, é porque você sempre tem que ter consciência daquilo, qual é a frente que você está falando agora. Então agora a gente está misturando a esfera teológica com a sociológica, certo? É porque é Então difícil, é mas difícil agora separar, mas não tem problema, a é. gente pode fazer isso. É interessante essa discussão. Então veja, do ponto de vista sociológico, isso mesmo dentro das escrituras, tá? Você tem a poligamia tradicional, que permitia, inclusive, que o homem fizesse uma certa distinção entre as esposas dele. Aí sim você tem alguns problemas nas escrituras por causa disso. O caso mais clássico de todos é exatamente o de Israel, né, que é Jacob, ou Jacó. Jacó, o texto diz claramente que ele amava mais Raquel do que Leia, que era a outra esposa dele. Então veja, dentro de uma poliginia tradicional, é possível que o homem realmente faça essas distinções. A única coisa que as escrituras exigem é o seguinte, que ele trate igualmente do ponto de vista material e do ponto de vista sexual. Isso é inclusive uma exigência que existe no Corão também. Quem já leu o Corão sabe do que eu estou falando, né? Que é o livro por excelência dos islâmicos. Então veja, quando eu falo de amor expansivo, que é um nome carinhoso que eu dou, mas patriarcado messiânico eu acho que ele é mais específico, eu estou falando exatamente de quê? De um amor que o homem deve desenvolver, seja ele monogâmico ou não. Porque, veja, eu também não tenho nada contra a monogamia voluntária. O que eu tenho contra é a monogamia compulsória, que é esse costume civilizacional ou essa interpretação teológica que diz que o homem é obrigado a ter só uma mulher. Isso não é bíblico, isso é um erro do ponto de vista civilizacional. Né? Haja vista, por exemplo, o vigor da civilização islâmica comparada com a nossa. Né? Aqui a gente está pedindo desculpa porque a gente é homem, e lá, meu filho, lá os caras estão dominando a Europa. Mas enfim, isso é outra discussão. O fato é que, então, dentro disso que eu defendo como patriarcado messiânico, o que o homem tem que aprender e resgatar, e isso está nas escrituras. Esse amor que o Messias tem pela Pela igreja. congregação, né, que é a igreja dentro da perspectiva cristã. Ou seja, é um amor único, é um amor sacrificial, e é importante as pessoas focarem nessa ideia de unicidade. E aí eu posso falar um pouco, vou falar um pouquinho aqui, peço desculpa e licença para falar um pouquinho da minha vida. Sim. Eu já tive claramente essa experiência de estar com duas mulheres a quem eu amava e estar me relacionando com elas ao mesmo tempo, mas não as duas morando junto comigo, nada disso. Tá? Para o pessoal não achar que eu já concretizei isso. Não, não foi. Mas já tive essa experiência de estar me relacionando com duas mulheres ao mesmo tempo, a quem eu amava. E eu posso te afirmar que se você atinge essa consciência messiânica de um amor único, você não compara. Você não faz comparação entre uma e outra, porque as coisas são únicas. O amor do Messias é único, ele ama cada um de nós de forma única. Então, quando eu falo de poliginia, eu não estou falando da poliginia clássica, que é essa poliginia histórica, né, que até hoje é praticada no mundo islâmico. Porque mesmo no mundo islâmico, até hoje, você tem marido, é muito comum lá, eu tenho uma prima que mora na Arábia Saudita, ele diz que mesmo os caras que têm mais de uma, ela diz que mesmo os caras que têm mais de uma esposa, eles às vezes têm uma principal, que é aquela que ele dá prioridade das coisas, entendeu? Quando, por exemplo, ele vai numa loja, é ela que escolhe primeiro, ela que faz tudo primeiro. Então, tudo isso é contrário ao espírito poligínico que eu aprendo da totalidade das escrituras. Agora, veja,
Isso é algo que envolve também, sem dúvida algum, o aspecto espiritual e psicológico do homem, a nossa própria masculinidade. Porque dentro do aspecto de masculinidade que a gente aprende hoje enquanto homens, nós somos ensinados o quê? Não, o homem só pode amar uma única mulher. O homem só é capaz de amar uma única mulher. Isso é uma mentira. À luz das escrituras, isso é mentira. À luz da biologia masculina, isso é uma mentira. À luz da psicologia masculina, isso é uma mentira. À luz da espiritualidade masculina, isso é uma mentira. Mas o dogma da monogamia compulsória faz com que o homem obrigatoriamente ache que ele é assim. Então, por exemplo, se o cara tá bem casado, ele ama a esposa dele, mas eventualmente ele se sente atraído por uma outra mulher, e às vezes não é nem uma atração puramente sexual, mas ele pensa, cara, eu também gostaria de ter aquela mulher comigo. Ele não tem nem coragem de dizer como esposa, porque ele já está tão marretado pela monogamia compulsória que ele sabe que isso não tem como. Mas ele pensa, não, eu gostaria, ele está condicionado, né? Um termo mais técnico, em vez de dizer que está marretado. Ele está tão condicionado pela monogamia compulsória que ele não imagina que ela também possa ser esposa dele. Agora imagina o conflito que um cara desse vive. Porque ele começa a pensar, pô, então eu não amo minha esposa. Ama meu filho. É porque você, como homem, você tem essa capacidade de amar mais de uma mulher. Você só precisa tomar consciência disso. Entendeu? Então, Só. quando eu falo de poliginia, é isso. Sim, sim, sim. Mas o que que acontece, Duarte? É que entra a minha primeira, digamos assim, crítica. Uhum. Porque, veja bem, eu entendo o que você quer dizer, mas quantas pessoas têm a espiritualidade desenvolvida o suficiente para não fazer essa diferenciação? E aqui a gente entra na estrutura da família, que é uma coisa mais sociológica. Porque se a gente for ver, a gente vê muitos tipos de conflito familiar, inclusive dentro da própria Bíblia, por exemplo, onde você tinha uma mulher que ela tinha inveja da outra, ou que ela tinha inveja do filho da outra, porque ela acreditava que o filho da outra era mais querido que o filho dela, recebia mais que o filho dela, ou que uma tinha inveja da outra, entendeu? É, agora falando do lado masculino, quantos homens não usaria essa desculpa de eu amo mais de uma mulher para cometer lascívias, por exemplo, entendeu? Se aproveitar disso para querer, digamos assim, viver seus desejos carnais, entende? De maneira lícita dentro da congregação, entendeu? O que me perturba ainda é como essa convivência ela vai se dar. Porque se no âmbito que a gente vive hoje, certos tipos de dilemas já trazem tantos problemas, por exemplo, você tem uma mãe, por exemplo, que tem dificuldade de aceitar a convivência do filho dela com a nova esposa do pai, por exemplo, sendo que o cara já está divorciado. Entendeu? Agora você pega uma mulher que ela já é casada com um homem há 2, 3, 4 anos, aí esse cara chega para ela e diz: Amor, eu me apaixono, estou amando outra mulher. O que você acha de a gente conversar sobre isso? E se der tudo certo, a gente, né, pode aí combinar um casamento, enfim, sei lá, como que seria uma conversa desse tipo. Whatever. É, Então, aqui é onde entra a questão do meu conflito, entendeu? E até mesmo nessa questão de civilizações polígamas serem mais violentas, inclusive dentro da própria família. Como que você enxerga isso? Porque, na minha opinião, isso poderia dar certo para muitas pessoas. Deu no passado, mas a gente tem que levar em conta o contexto sociológico que as pessoas viviam e mesmo, não, sociológico, porque teológico sempre foi, né? Mas o contexto sociológico, a gente vivia uma sociedade muito mais regrada, onde os valores cristãos eles eram leis, entendeu? Onde as pessoas elas realmente eram muito mais doutrinadas a seguir a palavra, entendeu? Hoje em dia a gente vive um contexto civilizatório muito complicado, cara, pra gente discutir isso. É por isso que eu tenho mais facilidade em enxergar pessoas do mundo vivendo relações assim do que pessoas cristãs, porque do ponto de vista cristão você tem que ter uma espiritualidade muito bem desenvolvida para viver isso, cara. Entendeu? Então como que você enxerga isso? Pois é, essa questão que você está colocando é interessantíssima, Guilherme. Porque ela levanta várias questões, várias, mas vamos tentar, né, ser objetivo e resumido. Primeiro, você levanta uma questão que me leva a trazer uma outra distinção que é fundamental ser feita aqui, que eu já tenho, né, alguns anos eu venho fazendo explicando para as pessoas. Uma coisa é você criticar a monogamia compulsória, que é o nosso paradigma civilizacional,
do ponto de vista civilizacional, certo? Que para mim isso aí é um mal terrível. Você tem uma sociedade onde a masculinidade é condicionada a esse igualitarismo por conta dessa monogamia compulsória, isso é muito ruim, isso prejudica a masculinidade. Pega um afegão médio e um brasileiro médio, ou um europeu médio hoje, e vê em quem você vê mais masculinidade. Então é óbvio que esse paradigma de monogamia compulsória, ele afeta a própria masculinidade e afeta a civilização como um todo. Então, isso é uma discussão que a gente tem que fazer. E aí envolve aspectos jurídicos, aspectos sociológicos, etc. Agora, outra coisa é você discutir um projeto de família poligínico. Uhum. Aí, meu amigo, isso aqui realmente não é para todo mundo. Já vamos começar por aí. Aí eu concordo contigo. Se as pessoas simplesmente fossem, ah, então tá, já que a Bíblia permite, então vamos implementar isso aqui. Meu amigo, ia ser o caos. Ia Você ser a só espera tragédia. um segundinho para pegar uma água, porque como eu tô fazendo um tratamento, Vai eu lá, preciso vai tomar lá. água. Vai lá. Vai lá. Voltei. Não, sem problema. Então veja, aquela distinção básica que eu falei que a gente tem que fazer. Uma coisa é uma crítica ao paradigma da monogamia compulsória do ponto de vista sociológico, civilizacional, jurídico, etc. Outra coisa é um projeto de família poligínico. Aí eu Sim. concordo contigo. Não é uma coisa que, rapaz, se fosse implementado de uma hora para outra, seria um caos. Primeiro, porque vamos lá, existem homens que naturalmente, realmente vão se desenvolver melhor e vão se dar melhor num relacionamento monogâmico. Não tenho nada contra isso. O sujeito tem essa vocação monogâmica mesmo, é o que ele quer. Então, como eu falei, foi o caso de Isaac, por exemplo. Isaac, Abraão, que foi o pai dele, teve mais de uma esposa. Isaac não quis, mas o filho dele, Jacó, já teve quatro. Então, o ponto é, primeiro, nem todo homem realmente está preparado espiritualmente para isso e nem mesmo psicologicamente. Já começa por aí. Segundo, desenvolver essa consciência espiritual é algo que dá trabalho, de fato, eu não vou negar, não. Muito no começo da minha trajetória espiritual, psicológica, eu tive esse conflito. Até o momento em que eu cheguei e coloquei isso na prática e vi que não existe. Agora foi, meu amigo, foram muitas reflexões, muito estudo, muita quebra de paradigmas até chegar nesse ponto. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Não é uma coisa que seria implementada universalmente. Tanto é que eu tenho defendido já há um bom tempo que isso é algo para o remanescente do povo do eterno. Não é algo que vai ser praticado por todo mundo no geral. Não vai. Porque realmente seria uma coisa caótica. Senão, viraria realmente um pretexto para muita coisa errada. Não tenho dúvida. Né? Viraria um pretexto muitas vezes para o cara realmente dar vazão à lascívia dele. Porque veja, qual que é o seu projeto de família e por que, que ele envolveria mais de uma esposa? É porque você Sim. quer dar um suporte melhor para os seus filhos? É porque você quer que eles façam homeschooling? É porque você quer que eles tenham uma mãe mais presente também, se uma outra tiver que sair, por exemplo, para trabalhar? É porque você. E outra, eu também não acho ilícito. Vamos supor, o cara tenha muita grana, seja um cara que tenha princípios morais e fala assim: não, mas eu quero para poder ter uma variação sexual, mas eu não aceito amantismo, não aceito a fornicação, não aceito adultério. Então eu É quero ter muito mais mais. honesto, É né? muito mais honesto, sem problema, meu amigo. Ele fala: não, eu quero ter uma esposa. Ótimo, tá dentro, não vejo ilicitude nenhuma nisso. Então, veja, não é uma coisa assim que serviria para todo mundo. Esse projeto de família não é para todo mundo, entendeu? Hoje em dia você tá com a ruivinha, aí você tem uma loirinha do Não, não, lado. isso aí você já pode fazer, meu amigo. A nossa monogamia tradicional já comporta isso aí. Você não precisa ir para a poliginia. É o que eu sempre digo para as Sim, sim, pessoas. sim. E é uma hipocrisia da nossa Sim, sempre cultura, que me né? acusam de, ah, não, você está sendo muito promíscuo, você está sendo muito carnal, eu falo assim, filho, se o meu objetivo fosse puramente sexual, nem casar eu casaria. Pra Sim. que eu ia casar, filho? Eu poderia ficar na bagaceira aí, ou então eu casaria e ia viver a monogamia tradicional, ia ter um amante, ou ia, né, trair de vez em quando. Então o objetivo não pode ser esse. Se o Sai objetivo foi. muito mais barato de todos os Sai muito mais sentidos, né? barato, filho. É melhor, sai muito mais barato. Não faça isso, não. Entendeu? Tanto é que quando eu fui à Palestina, o ano passado, um palestino me disse exatamente isso. Ele falou: "Ó, meu filho, aqui a gente pode, mas a maioria nem quer. Porque sai mais caro para o homem mesmo, isso é óbvio. Claro, você Sim, vai ter, sim. se você tiver consciência, você vai ter que sustentar as duas, né? Sim, sim. Não, e no caso do amor explosivo, você não vai ter que sustentar só no sentido material, no sentido emocional, Sim, sim, é espiritual muito mais também, né? complexo, é muito mais complexo, entendeu? Sim, sim. Isso aqui eu tô falando que mesmo na poliginia tradicional, meu filho não vai por isso.
Se o teu objetivo é esse, não vai por isso. Sim, sim. E como eu falei pra você, eu também não vejo isso sendo aplicado facilmente por conta das próprias mulheres, entendeu? Que podia surgir uma questão de rivalidade entre elas. Mas isso aí, cara, tipo assim, é a mesma coisa que você falou pro homem, entendeu? Da mesma forma que isso é o remanescente do masculino, é o remanescente do feminino também, entendeu? Sim, sim. É a exceção das mulheres, aquelas que realmente são muito bem resolvidas e principalmente aquelas que realmente aceitaram fazer parte disso de corpo e alma. Porque aquela mulher que só entrou ali, entendeu? Porque às vezes era apaixonada demais pelo cara, ou Sim, sei lá, sim. pelo motivo que foi, entendeu? Achou Essa que também é ia uma dar bom. discussão interessante. Guilherme, só um ponto. Eu acho que a live encerrou. Não encerrou? Não, não, não é a live que encerrou, é porque eu tinha colocado um Ah, cronômetro. beleza, entendi. Beleza. Deixa eu te falar. Isso aí é uma discussão muito ampla também, ela é interessante, mas a natureza das mulheres é muito mais propensa à poliginia do que a natureza dos homens para a poliandria. Isso aí eu não tenho nem dúvida. Entendeu? As Sim. mulheres têm muito mais intimidade entre si. As mulheres, eu costumo dizer que o ciúme da mulher, ele é muito mais pelo status do que pela questão sexual. Ciúme Sim, sim. sexual é uma prerrogativa essencialmente masculina. Tanto que quando surgem pesquisas falando sobre adultério feminino e masculino, as mulheres se sentem muito mais traídas quando o homem está muito envolvido emocionalmente com a outra Exatamente. mulher. Já os homens se sentem mais, sentem mais o peso do adultério pelo simples ato sexual, entendeu? Sim, E às sim, vezes não precisa nem ter rolado o sexo em si. Se a mulher já beijar outro cara, entendeu? Já sim. acabou ali. Agora, pra mulher, o fato do homem estar, às vezes, mais apaixonado, digamos assim, né? Às vezes o cara. Porque, por exemplo, quando eu vejo mulheres falando sobre adultério masculino. Ah, porque o homem pra esposa ele dá pouco, mas pra mulher, pra amante até carro ele dá. Pronto, é Entendeu? isso. Veja que a questão não é sexual e não é nem porque por que ela acha ruim quando o cara está envolvido emocionalmente? É porque ela vê o status dela ameaçado. Porque se ela pensar assim, o cara, ele nunca, tanto é que tem umas mulheres hoje, eu nem sabia, eu descobri isso outro dia, que tem uma espécie de, não é um movimento, mas é um comportamento de mulheres que aceitam o amante do marido desde que elas não percam o status. Entendeu? Que eles chamam de Other Woman lá fora e aqui no Brasil está sendo chamada Outra Mulher. Então eu já vi perfis no Instagram falando sobre isso. Aí as mulheres fazendo perguntas e, não, porque a outra do meu marido, isso, e elas As pessoas têm aconselhando. mais facilidade em aceitar isso do que uma Sim, poligamia bíblica. pronto, é isso, você tá entendendo? É muito doido isso, isso é muito doido. Mas ao mesmo tempo isso revela um pouco da natureza do ciúme feminino. Que para a mulher, o que vai realmente importar e ofender? É, por exemplo, ela perder o carro para amante. Não, porque se eu fosse a única, eu teria o carro. Mas se o cara, por exemplo, der o carro para ela e para amante, você tá entendendo? Então, o que incomoda para a mulher é muito mais o status, esse medo de perder o status. Por isso que a mulher se sente tão ameaçada pelas mulheres mais novas, que o pessoal, meu marido vai acabar pensando exclusivamente com o instinto dele, vai me abandonar para ficar com a mais nova. Então você veja que a monogamia nesse ponto ela é até nociva, cara, porque ela vai criando essas paranoias na cabeça das mulheres e elas começam a, enfim, ter esse comportamento. De modo que, se você parar para pensar, a parte sexual nunca foi o argumento para as mulheres não aceitarem. Eu não consigo imaginar minha mulher com outra. Que não consegue. Eu nunca vi uma mulher perguntar para nenhum homem o seguinte: eu quero saber seu passado para saber se eu quero me relacionar com você, com quantas mulheres você já se relacionou. Agora, qualquer homem que ainda tem um mínimo de brio, ele vai querer saber alguma coisa sobre o passado dessa mulher. Pô, pera, deixa eu ver o que eu tô pegando aqui. Será que eu não tô pegando, né, gato por lebre? É óbvio, porque para o homem a questão sexual importa, agora para a mulher não importa. Tanto é que Nelson Rodrigues é o cara que mais escreveu sobre isso, entendeu? Dentro de uma crônica mais bem-humorada. É isso, bicho. Então, assim, eu entendo que realmente a mulher ocidental hoje ela não está preparada para isso, mas é muito mais fácil ela se adaptar a isso, por incrível que pareça, do que o homem conseguir se adaptar àquilo que eu proponho como poliginia. Porque se for para o cara se adaptar àquilo que tradicionalmente é poliginia, muitos caras até se adaptariam, né? Vou ter uma mulher a mais aqui pelo menos, então não tem problema. Mas não é essa a ideia, né, jovem? A ideia é que realmente você consiga desenvolver um amor único por cada uma delas. Entendeu? Esse é que é o ponto fundamental. Então, eu diria que sim, nem homens nem mulheres ocidentais estão preparados para isso, mas ainda daria menos trabalho para a mulher. Bicho, a mulher ocidental,
ela tá acostumada, por incrível que pareça, olha que bizarro. É o que a gente acabou de falar. Ela tá mais acostumada à ideia de amantismo do que a ideia de poliginia, brother. Olha o nível de corrupção de uma sociedade dessa. Sim, Entendeu? sim, sim. A mulher prefere deixar uma outra num status ali subalterno, de clandestinidade, de humilhação, e aceitar como algo bom, desde que ela não perca o status dela, do que ela realmente dar alguma dignidade para outra mulher também, né? Então é a E questão pra de si status. própria, né? Porque, pô, Não, quem para si, aceita. lógico, para si própria também, isso é verdade. É, eu ia. Cara, eu ainda ia dar continuidade a esse tema de poliginia. Agora que você falou de vários contextos, eu ia falar do contexto evolutivo. Enfim, eu ainda tinha muita coisa pra falar. Esse é um assunto que, cara. Sim, sempre vai ter muitas coisas para você abordar, cara, impressionante. Nossa, e eu ainda queria tratar sobre mais assuntos, mas a gente já tá aqui, deixa eu ver, eu não sei qual é a sua disponibilidade, a gente já tá aqui a 1h10, eu não sei qual é a sua disponibilidade para hoje, então se você quiser encerrar aqui, a gente encerra aqui, se você quiser ficar mais uns 20 minutos, alguma coisa assim, aí fica a seu critério, tá? Não, bom, como você colocou, Guilherme, é um assunto que tem diversas possibilidades de abordagem. Então, se for do seu interesse, em outras ocasiões a gente pode abordar mais especificamente do ponto de vista evolutivo. É muito interessante essa discussão, entendeu? Da questão da. Pô, se você pega uma. Eu já vi discussões interessantíssimas do ponto de vista biológico e evolutivo sobre essa questão de como a monogamia foi sendo introduzida na civilização. Tem aquele texto clássico do Freud, tem a questão do ponto de vista psicológico, que é muito interessante. Então, assim, a gente pode, inclusive, marcar outras lives para falar especificamente, né? Só, não, vamos falar agora só sobre a questão da monogamia do ponto de vista biológico, porque aí sim surge uma tensão civilizacional muito grande, aquela coisa dos machos, né? A violência, a disputa pela fêmea. Eu não vou negar que isso exista. Existe. Sim. Mas isso aí, meu amigo, já é uma discussão muito ampla. Se a gente for falar aqui do ponto de vista psicológico, é outra discussão. Então, E também não tá totalmente dissociado, né? O não, ponto não de está vista dissociado, biológico, não está, não tá. É isso que eu te é, falo. Você pode abordar especificamente de forma separada, mas sempre vai estar uma coisa associada à outra, entendeu? Não sim, tá, sim. elas não são discussões estanques, É entendeu? biopsicossocial e É tudo e teológico. teológica, é tudo, cara. Porque muita gente fala isso. Ah, mas as sociedades poligínicas são mais violentas. Depende de que tipo de violência você está falando, Até porque a gente tem mais de 60 entendeu? mil homicídios Sim, por ano. isso. Se a gente for falar Agora de vai ver. violência Você acha que na Arábia infantil, Saudita morre gente assim? Mas nem de longe. Então, qual que é a violência da. Geralmente as sociedades poligínicas, elas têm uma violência mais institucionalizada. Agora, violência civil mesmo, amigo, entre nós ocidentais aqui, mano, é muito pior. Então, por exemplo, quando eu digo que a violência é institucionalizada, é, por exemplo, você ter só um exemplo, né? A gente não vai discutir isso aqui, a gente pode discutir numa outra live, mas só para você ter ideia do que eu estou falando. Por exemplo, na Arábia Saudita, o sujeito que vai lá e força uma mulher, eu não vou usar a expressão aqui porque eu não sei como é que é o TikTok, mas enfim, força a mulher alguma coisa, meu amigo, se ele for condenado, você sabe qual que é a pena dele? Pena capital. sim. Ó, isso é um ordenamento jurídico muito violento, né? Você pensa, caramba. Agora aqui no Eu nem Brasil, considero, e aqui a gente tá falando de uma violência, como você disse, institucional, mas que é uma violência exemplar, de certo ponto de sim, vista. você tá Porque entendendo? ela tutela o sujeito a ser muito mais respeitoso. Por exemplo, a punição para ladrão também, né? Sim, Você perder sim. a mão, depois você Perde a perde o mão, pé, sim, e por aí exatamente. vai. Então você Entendeu? tutela pessoas a serem muito mais civilmente corretas Sim, a do honra, cara, que. a honra nessa. Você lembra daquele brasileiro lá no Egito que fez uma piadinha de quinta série com uma mulher e ficou preso? Sim, Ficou sim, preso. sim. A É gente não muita pode ter. violência. Eu acho que é um sistema Sim. institucional extremamente violento. Cara, eu fiz uma Não que a piada. gente. Não que a gente vá Entendeu? passar pano também, né? Porque a gente sabe que lá o assédio com estrangeiros, essas coisas rola pra cacete Sim, também. porque eles sabem que entre nós isso não é problema. Eles sabem que aqui no Brasil o sujeito vai lá e força essa mesma mulher. Semana que vem ele tá na rua. Semana que vem ele tá na rua. Você tá entendendo o que é o problema? O problema é esse, porque lá. Agora, por que eles não fazem com as deles? Cara, Você eu tá concordo entendendo? com você, sim, sim. Mas eu acho também que isso tem um pouco a ver com a sexualidade extremamente reprimida também daquela Sim, não sociedade tenho também. dúvida disso. Essa é a violência que a poliginia gera também, não tenho dúvida. Sim. Sociedade, porque assim, a sexualidade lá é infinitamente mais regulada do que aqui.
Isso gera uma sim, tensão civilizacional, isso é óbvio. Então, na primeira oportunidade que o sujeito tem, meu irmão, ele vai aprontar e vai. Agora, entre eles não tem isso. Você entendeu? sim, sim. Agora, por outro lado, a gente aqui libera o cara na semana seguinte, depois de ter feito o que ele fez, mas, meu amigo, são mais de 60 mil homicídios por ano. Desculpa, que violência é pior? Você Sim, saber que você sim. pode sair de casa e não voltar mais porque o cara vai querer levar o teu carro, ou você Não, tá numa civilização onde se você se comportar, tu não vai ter problema. de estatísticas, cara, de estatísticas contabilizadas, a gente tá falando de quê? De 10% da violência. A gente tem mais de 36 mil crianças vítimas de abuso, desse tipo de Sim, abuso aí que a gente tá falando sim. por ano, entendeu? Contabilizado. Imagina aquilo que nem vai a público, que é a maioria dos casos, entendeu? Então, tipo assim, entendeu? Então, tipo, falar, famílias poligâmicas são mais violentas. É, De um ponto de vista, pode até, em algum caso ali, tudo bem. Mas que violência demasiada é essa que a exatamente. gente, se fosse assim, a gente deveria experimentar uma tensão muito menor aqui, Sim, entendeu? deveria ser a paz do mundo isso aqui. Entendeu? Mas não é, gente. Então, assim, violência é algo que é inerente à condição humana. Agora, onde essa Sim. violência vai ser projetada vai depender de sociedade para sociedade. Mas, como, não é como eu te falei, se você quiser, a gente pode um dia marcar uma discussão só sobre esse assunto. É muito interessante, cara. Poliginia é um assunto, meu amigo. Você vai ter várias questões para falar. Várias questões. Sim, sim, sim. Eu ainda tinha, além da poliginia, eu tinha outros assuntos pra falar. Eu tinha interesse em falar do A gente pode sábado, fazer uma eu live tinha só para interesse em falar falar sobre sobre essa pais e questão. filhos. Sim, sim. Sim, Entendeu? sim, quando você falou isso no seu canal há muito tempo, eu já tinha muita vontade de te questionar também, mas a gente pode falar, fazer em uma futura live. Como que você se considera hoje? Porque você falou que rompeu com o cristianismo, não Sim. essencialmente apenas com o cristianismo institucional, mas você rompeu com o cristianismo. Eu vejo hoje em dia que você tá um cara muito mais judeu, por assim dizer. É isso Tô mesmo. brincando, tô brincando. Não, mas é mesmo. É, Mas é no bom sim, sim, sentido. No bom sim, sentido, sim, entendeu? sim. Só falta você usar aquele bonezinho do Não, Kiko que pois atrás. é, por isso que seria interessante uma live sobre isso, porque veja, uma coisa é o judaísmo rabínico, outra coisa é o Sim, sim, judaísmo sim. da Torá e outra coisa é o judaísmo nazareno. Entendeu? Eu me converti ao judaísmo Sim, a nazareno, gente é o pode judaísmo do fazer Messias. uma. Sim, A gente pode. sim, aí seria a Kippah, ela vem da tradição rabínica, ela não está na Torá escrita, ela vem da tradição Sim, oral, sim. da Torá oral. E Então, essa tradição rabínica, ela é aquela que não crê no Messias? exatamente. O judaísmo rabínico, na maioria hoje, que é o ortodoxo, não aceita. Não é que eles não creem no Messias, eles não creem que Yeshua seja o Messias, como os Sim, cristãos sim, sim. acreditam, entendeu? Então, Sim, assim, sim. Aham. dentro, eu estou fazendo aquilo que é a tradição da Torá. Então, eu uso tzitziot, né, que são essas franjinhas, não vai dar para ver, mas são as franjinhas que a gente usa na roupa. Eu guardo o sábado, a questão dos alimentos, tem até a polêmica questão da circuncisão, que eu fiz, a Brit Milá, que é o pacto, né, da circuncisão. Agora, isso é o judaísmo da Torá do Messias. Agora, judaísmo rabínico, aí é uma outra discussão. Entendeu? O judaísmo da, O outro da. assunto que eu queria desenvolver com você também, talvez futuramente, qual é a sua visão de arrebatamento? Porque eu já vi que você falando mais de um vídeo seu que você não crê naquele arrebatamento quase que cinematográfico. O pré-tribulacionismo. Sim, sim, onde, sei lá, Isso o há muito. céu não. Isso aí é uma dissensão que eu tenho do cristianismo. Foi uma das primeiras. Tudo bem, tudo bem. Então a gente vê que a gente tem muitos temas para tratar daqui para frente, né? Porque você vai ter a Sim, oportunidade aí de se expor. Depois eu vou pegar os cortes, vou te mandar, e aí se eu tiver como te mandar a live inteira, eu te mando também. E você pode, sei lá, se você quiser postar no beleza. TikTok, se você, enfim. Beleza, meu amigo? Beleza, Como eu meu irmão. falei, por mim eu ficaria aqui muito tempo, mas infelizmente se a gente for tratar de tudo que a gente tem para tratar, vai ser Meu. 24 horas aqui. Então Vai é ser. melhor a gente dividir isso aqui, beleza? Então, Tranquilo. é um prazer ter tido você aqui, é sempre muito bom conversar contigo. E na próxima a gente vai levar isso para um nível que aí é mais a minha área, digamos assim, né? Quem sabe a gente fala isso do ponto de vista evolucionista, que até meu amigo, até artigo eu já fiz sobre isso, que é mais a Então minha isso vai ser praia. muito E interessante. a gente vai falar sobre David Buzz, que é um cara que ele defende.
é, ferreamente essa ideia do homem, que ele é capaz de ter mais uma mulher, porém a mulher ela não tem a mesma capacidade de ter mais de um homem. Porém, ele fala isso de um ponto de vista estritamente evolutivo. Ele não trata em momento algum de teologia, em momento algum. Ele fala unicamente daquilo que biologicamente o macho e a fêmea foram, por questões de reprodução e sobrevivência, condicionados a se tornarem, entendeu? E por aí vai. Mas enfim, esse é um assunto muito longo também. E por hoje era isso. Tem alguma consideração final para fazer? Alguma coisa? Então, meu irmão, é isso. Eu agradeço a oportunidade aqui. E assim que você quiser, tamo junto na próxima. Isso aí. Valeu! Um abraço, meu irmão.